Em Abismo de Paixão, no próximo capítulo. Aconselhada pelo padre, Paloma não vai ficar calada e revela a Elisa e o Gael que ela está grávida e que o Gael é o pai do seu filho. Elisa perderá o chão e ficará completamente chocada com o que acaba de ouvir. A mocinha não pensará duas vezes e vai romper o noivado com Gael e deixará o rapaz arrasado. Por fim, Gael descobrirá que Paloma espera um filho dele e ficará sem palavras. Antes então de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e inscreva sua cidade nos comentários. Isso poderá acontecer quando Paloma está na igreja com o padre Lupin, Elisa e Gael. O padre informa Gael e Elisa que Paloma tem algo para contar e deixará Gael paralisado. O rapaz começará a tremer, mas Paloma voltará atrás e não terá coragem de revelar a sua gravidez e decide então que vai embora, pois está cheia de trabalho. O padre vai gritar chamando por ela, mas Paloma sai sem olhar para trás. Elisa fala ao padre que ela e Gael estão ali porque Gael disse que o padre não ia casar os dois. E o padre fala que não casará eles ainda mais agora, depois do que Paloma contou para ele. Elisa pergunta o que Paloma disse a ele, e o padre manda Elisa perguntar ao Gael, que ele vai saber responder ele muito bem. O padre Lupin diz que Elisa deveria pensar antes de magoar e trair a Paloma, que sempre foi amiga dela. Mas Gael fala que deve ser porque Paloma falou que gosta dele, mas Elisa fala que isso não tem nada a ver, pois ela já estava namorando com o Henrique. Depois Paloma vai chegar em casa e sua avó não está, e Gael vai chegar nesse momento e fala que Paloma contou tudo o que se passou com os dois pro padre. E Paloma fala que ela disse sim, pois ela precisava se confessar, pois está com sua consciência pesada. Ainda mais agora que Gael e Elisa vão se casar, e ela sofreu muito com essa notícia. Gael fala que ela não deveria contar o que se passou com eles, pois agora o padre Lupin não vai querer casar ele com a Elisa, porque sabe que os dois dormiram juntos. Paloma diz que isso realmente foi errado, pois Gael usou e se aproveitou dela, e agora que vai se casar será com Elisa e não com ela, sabendo que ela gosta dele de verdade, e Elisa nem gosta dele sim do Damião, é apaixonada pelo Damião e nunca se apaixonou por ele. Mas Gael fala que Paloma não pode ficar triste, pois o que passou entre eles foi só diversão, e que ela já estava até namorando ou sei lá com o Henrique, e que ele sempre foi apaixonado por Elisa, e que portanto não viu nenhum problema em se casar com a Elisa. Paloma fala que Gael está bem enganado, pois entre os dois aconteceu algo de extrema importância, e que se ela abrir o bico, Elisa deixará Gael na hora. Gael fala que Paloma não pode fazer isso, pois ele e Elisa têm planos de serem felizes e construir uma família. Paloma vai deixar Gael chocado quando ela fala que ela vai construir uma família sozinha, pois está grávida do Gael, mas vai ser mãe solteira. Gael ficará completamente paralisado, e Paloma fala que se Gael quiser ficar calado, pode ficar, mas que cedo ou tarde a barriga dela vai crescer, e Elisa ficará sabendo que ela espera um filho dele, e vai querer saber quem é o pai. Gael pede um tempo a Paloma e a moça fala que ele tem o tempo que ele precisar nesse mundo. Já no outro dia, Paloma vai se levantar e Ramona pergunta como ela está. A mocinha fala que está bem, e diz que o médico Edmundo está cheio de serviço, e por isso ela vai mais cedo para o trabalho. Mas Ramona fala que é cedo demais, e fala que a neta ao menos poderia tomar café com ela pelo menos hoje, pois há muitos dias ela não toma café juntas. Paloma fala que tudo bem, e vai então se sentar. Ela fala que o bolo que a sua avó fez está uma delícia, o cheirinho está maravilhoso. Paloma se levanta para lavar as mãos, e vai derrubar a sua bolsa no chão. E quando Ramona vai pegar a bolsa da Paloma, ela percebe que a mocinha tem um exame de gravidez ali guardado. Ramona ficará completamente paralisada, e Paloma chegará na hora e levará um susto, em ver que a sua avó descobriu a sua gravidez. Ramona fala que sabia, mas que esperava que a neta não estivesse grávida, pois ela poderia ter errado na sua visão. Paloma fala para a avó não se preocupar, pois ela vai ser uma mãe solteira, e que ela vai se virar com essa criança sozinha. Ramona fala que a neta está falando bobagens, e ainda fala para que ela não se preocupe, pois ela está vendo que errou como mãe e agora errou como avó. Ramona fala que está se repetindo tudo novamente, e que ela não soube educar a Paloma, que cometeu o mesmo erro da mãe dela,
engravidando de um homem que não é marido dela, e que ela sabia bem que ele amava outra mulher e não ela. Paloma diz que a avó não tem culpa de nada, e que ela é a maior culpada. Ramona fala que dessa vez as coisas não vão ser da mesma forma, e Paloma fala que já é da mesma forma. Porém, Ramona fala que ela vai contar ao Gael para que ele assuma esse bebê que Paloma está esperando, e que ela não vai ser mãe solteira assim como foi a mãe dela. A moça fala que a avó não pode se meter na vida dela, e que ontem mesmo ela já contou tudo ao Gael, e deixou claro que se ele não quiser ela, tudo bem, pois ela vai criar essa bebê sozinha. Mas Ramona fala que não será assim, e que Gael não vai se casar com Elisa, pois se Elisa ficar sabendo que Paloma terá um bebê certamente, a mocinha não vai querer se casar com Gael coisa alguma. Mas Paloma não quer que Elisa e Gael terminem por conta dela, mas que eles pelo menos saibam que ela está grávida dele e que terá um filho. Ramona alerta a neta que uma mulher não pode ser mãe e pai de uma criança, e Paloma fala que se precisar ela vai ser, pois amará o seu filho das duas formas, como se fosse pai e mãe, assim como a mãe dela criou ela. E Ramona diz que para ser mãe solteira é algo que não precisa acontecer, pois para uma mulher ter um filho, primeiro ela precisa ter um marido, e que se não tem um marido, aí vem então as dificuldades, pois um filho foi feito para ter pai e mãe, uma família feliz e unida. Paloma está completamente paralisada, pois agora sua avó já sabe que ela terá um filho. Depois já, no outro dia, Paloma vai conversar com a Elisa, e as duas farão as pazes. Paloma diz que agiu mal, pois ficou chateada que Elisa ficou noiva do Gael, sendo que ela nem sequer tinha nada um com o outro, e que Elisa sempre foi amada por Gael. Elisa fala pra amiga não ficar preocupada, pois ela sabe que Paloma sempre gostou do Gael, e que sempre ia amar, mas pensava que Paloma já havia virado a página, pois ele estava saindo com o Henrique, e que ela pensou que Gael estava livre assim como ela estava. E como Damião se casou com a Florência, então ela pensou em ficar com o Gael. Assim, um dia ela ia esquecer o Damião. Mas Paloma diz que a amizade verdadeira não se trai, e se uma amiga sabe que a outra gosta de um rapaz, ela jamais deveria se meter com o amado da outra. Elisa ficará com a cara no chão e não sabe nem o que falar. Paloma fala que pensava que Elisa era correta, mas viu a falsa amiga que ela era de verdade, e que ela era sua conhecida e não sua amiga. Paloma vai dar o exemplo então, se Damião ficasse divorciado da Florência e ela se metesse com ele, pois Paloma sabe que Elisa sempre amou o Damião. Elisa fala que errou, e que Paloma está certa, e que ela só estava usando o Gael para esquecer o Damião, mas fala que ela não queria trair a amiga, pois ela gosta muito da Paloma como se fosse sua irmã. Paloma ainda fala que Elisa tem que ser fiel não só à sua amiga, pois é isso que se espera das pessoas, que sejam então sinceras e não pessoas falsas. Elisa pede perdão a Paloma e fala que ela errou, mas se quer se acertar, e Paloma fala que elas sempre serão amigas. Elisa pede perdão a Paloma e fala que ela errou, mas que ela quer se acertar, e que Paloma e ela sempre serão amigas. Mas Paloma fala que Elisa acabou com a amizade que elas tinham desde quando eram crianças. Paloma vai chorar e pergunta se Gael falou alguma coisa para Elisa, e a mocinha não vai entender e fala o que Gael tinha para me falar. Paloma fala que espera um filho do Gael, e que ele ficou sabendo disso ontem. Elisa perderá o chão e ficará completamente paralisada. Ela pergunta desde quando Paloma e Gael dormiam juntos. Paloma fala que foi só 2 vezes, e que ela e Gael estavam no namorico nada sério, mas que ela acabou ficando grávida. Elisa disse que Gael foi um sem vergonho, pois não falou nada disso, e ela ainda ia se casar com ele sem saber que ele havia dormido com a sua melhor amiga. Paloma fala que não estaria para pedir que Elisa e Gael terminem o noivado, pois se Gael escolheu Elisa, é porque ele gosta muito dela, e que Paloma não ficará mendigando o amor de ninguém. Elisa vai abraçar a Paloma e pede perdão pela dor que fez a amiga sentir, pois os bebês na barriga das mães também sentem o sofrimento que as mães estão passando. Já mais tarde será então o acerto de contas da Elisa com o Gael. A mocinha está furiosa, pois Gael se comportou como um covarde abusado, pois sabia que Paloma amava ele. A mocinha está furiosa, pois Gael se comportou como um covarde abusado, pois sabia que Paloma amava ele desde quando era uma criança, e ele se aproveitou para dormir com ela. E depois,
como se nada tivesse acontecido. Ainda se casar com a boba da Elise que não ia saber de nada. Fala ela furiosa. Gael diz que essa não foi a sua intenção, mas que Paloma se comportou feito uma qualquer, e que ele só ficou com ela e nada mais, e que ele não pensou que isso ia causar tantos problemas, assim como causou. Pois foi por esse motivo que ele não falou nada para Elisa, porque para ele não significou nada. Elisa fala que mesmo que ele e ela não estivessem juntos, mas que ele deveria ter contado para ela que ele e Paloma estavam juntos, pois assim ela saberia que não poderia ficar com Gael, pois Paloma certamente estava apaixonada por ele. Gael fala que não sabia que isso fosse tão importante, e que ele até esqueceu que teve um caso com Paloma, pois ele era solteiro e ela também, e que ele não viu nenhum problema nisso. Elisa fala que não existe problema aí, pois um bebê não é um problema e sim uma bênção, e que Gael agiu como se fosse um sem respeito, e que ela duvida que ele seja um homem, pois homem de verdade não faz isso, e que por isso Gael está solteiro até hoje, pois ele não presta, anda com as mulheres, se ele nem é casado com elas. Ele implora o perdão da Elisa e a mocinha fala que ele deve pedir perdão é para Paloma, que é a mãe do filho dele, que ele abandonou para se casar com a melhor amiga dela. Mas Gael fala que Paloma agiu errado, pois ele pensava que esse filho poderia ser do Guilherme, pois Paloma andava com ele também. Elisa fala que Gael fez ela perder tempo, pois ela planejou se casar com ele e formar uma família. E se ela soubesse que ele já tinha até um filho a caminho, ela jamais ia se meter com ele, ainda mais que esse filho que ele vai ter é com a sua melhor amiga Paloma. Gael quase vai chorar e diz que Elisa não pode deixar ele, por uma coisa que aconteceu antes dele estar com ela. Mas ela fala que ele não poderia ter ocultado que tinha dormido com a Paloma, e que se ela sonhasse com isso, jamais ia querer ser noiva dele. Gael perderá o chão e fala que não sabe o que falar. Elisa avisa ele então que acabou ali o noivado deles, que eles não vão se casar, e manda Gael procurar a Paloma e ficar com a mãe do seu filho, pois ela ficará então solteira, e que quando encontrar um homem que não tenha filhos, ou que não tenha nenhum problema com nenhuma mulher, aí sim ela vai se casar, mas com Gael jamais. Quer saber o que vai acontecer em Abismo de Paixão? Então se inscreva no canal e deixe seu like. Também me conta qual é a cidade da onde você está assistindo a novela. Aproveite e me conta que nota você dá para a novela de 0 a 10. Deixe a opinião abaixo nos comentários.